É com alegria que a gente recebeu esse convite do Cadu, apesar, que na hora que ele me falou o tema, logo o estômago deu aquela esfriada, porque falar sobre escatologia não é falar sobre um tema muito fácil, porque nós temos pelo menos 4 escolas escatológicas principais, e cada uma delas defendendo dentro da Bíblia, as coisas concernentes ao fim. E nós sabemos então que nessa noite nós temos um desafio muito grande diante de nós. Nesta oportunidade eu tentarei, com toda a minha limitação, de forma talvez bem sintética, apresentar para os irmãos algumas coisas. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o que é escatologia, as principais correntes escatológicas, o que é o milênio na visão amilenista, os principais fatos que a Bíblia ensina sobre o milênio, e eu vou então encerrar falando sobre a sequência dos fatos que estão por acontecer dentro do que nós entendemos na escola escatológica milenista. Então, começando, o que é escatologia? Esta é a primeira pergunta que nós deveremos pensar e responder nessa noite. E o termo escatologia origina-se de 2 palavras gregas, escatos e logos. Escatos significa último de uma série, fim de uma era, extremo de uma jornada, ponto final de um acontecimento, alvo a ser atingido, meta. E logos, que tem variadíssimos usos, mas aqui é tomado no sentido de estudo. Portanto, escatologia é o estudo das últimas coisas, dos acontecimentos do fim dos tempos, o termo final da atual ordem mundial e da presente história humana. Então, o que nós... Obrigado. Então, o que nós estaremos falando nessa noite, de forma assim bem resumida, é a respeito dos acontecimentos referentes ao fim, do que nós estamos vivendo e do que nós esperamos que acontecerá. Então, nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos pedir mesmo a Deus que venha abençoar os nossos corações, as nossas vidas, de forma que talvez alguma coisa que a gente já traz dentro do nosso coração, que é entendido por nós de uma forma, possa ser talvez esclarecido, e alguma dúvida que você tenha, nessa noite, nós temos aí o Cadu, ele vai estar respondendo tudinho que vocês precisarem saber. Então, em segundo lugar, o que eu gostaria de mostrar para os irmãos é que nós temos pelo menos 4 escolas escatológicas principais. E talvez, se você é da nossa igreja, mesmo você sendo da igreja presbiteriana, talvez você teve em algum momento um pastor que fez o seminário em um seminário interdenominacional, e por ter feito o seu seminário em um seminário interdenominacional, talvez aquele seminário adotava uma linha escatológica diferente, e talvez nas escolas dominicais por onde você frequentou, talvez até mesmo dentro da igreja presbiteriana, você tenha aprendido uma linha escatológica diferente da linha que eu defendo e da linha que eu apresentarei para você nesta noite. Eu vim de Alfenas, e o meu pastor na época, ele defendia uma linha escatológica diferente da minha, e agora, depois de ir para o seminário, depois de estudar, depois de tirar as minhas próprias conclusões a respeito do assunto, hoje eu encontro com este pastor, e a gente fica muitas vezes ali conversando, e não concordando muitas vezes um com o outro, a respeito de muitas coisas que a gente acredita, a respeito dos acontecimentos escatológicos que aconteceram, estão acontecendo e ainda estão por acontecer. Então, quais são as principais correntes escatológicas? Primeira,
o pré-milenismo. Talvez você já tenha escutado essa palavra. Alguém aqui já escutou falar sobre o pré-milenismo? Então, o pré-milenismo, ele prega que o reino milenário do Messias será implantado na terra, material, social, política e religiosamente, por ocasião da sua volta e com a ressurreição dos justos. O reino milenário terminará com a ressurreição e a condenação final dos ímpios. Para o pré-milenismo, o milênio virá depois da segunda volta de Cristo e será um reinado terreno e político do Messias com sua igreja. Então esta é a primeira linha escatológica que muitas vezes nós somos influenciados pelo pré-milenismo. E como nós estamos vendo aqui, o pré-milenismo ele tem uma visão a respeito do milênio, e eles esperam um milênio literal, onde aqui neste mundo Jesus, após a sua segunda vinda, ele estabelecerá um reino de 1000 anos. Então eles acreditam em um reinado, literal de 1000 anos de Jesus nessa terra com a sua igreja. O pré-milenismo dispensacionalista tribulacionista. Esse segundo sistema escatológico, eu acredito que é o que nós mais fomos influenciados. Em primeiro lugar, por um filme que talvez muitos de nós aqui tenham assistido. Quem aqui assistiu aquele filme Deixados para Trás? Este filme, ele também fala a respeito de um momento em que as pessoas estão vivendo suas vidas, uns trabalhando, outros passeando pela rua, outros viajando de ônibus ou de avião, e de repente acontece um rapto. As pessoas, algumas pessoas desaparecem, Há até uma música que nós cantávamos muito dentro da igreja, falando: o rei está voltando, o rei está voltando. E nesta música é falado a respeito de aviões e trens sem seus pilotos voando e indo para a destruição. Essa música e esse filme, ele prega essa escola escatológica, o pré-milenismo dispensacionalista tribulacionista. Essa escola, ela ensina o seguinte: ensina o arrebatamento secreto da igreja, a volta de Cristo em 2 tempos, 2 distintos povos de Deus, igreja e Israel, 2 reinos, 2 ou mais ressurreições, mais de um juízo, tribulação somente para Israel, e os crentes mornos que tiverem ficado por ocasião do arrebatamento, para eles, para o pré-milenismo dispensacionalista, tribulacionista, Cristo virá para cumprir a 70ª semana de Daniel. Primeiro arrebatará a igreja, depois, durante 3 anos e meio, congregará Israel. A seguir haverá grande tribulação, durante mais 3 anos e meio. Então Cristo retornará e dará início ao reino milenário, regendo de Jerusalém o mundo. Então eu acredito que esta seja a escola escatológica que nós mais fomos influenciados. Esta escola, ela também acredita em que o milênio é algo ainda futuro, e acredita também em um milênio, ou seja, 1000 anos literais de reinado de Cristo sobre essa terra com a sua igreja. Só que este já tem uma diferença. Eles acreditam que primeiro haverá o arrebatamento da igreja. Então, antes da tribulação, antes da perseguição que está por vir à terra, aos crentes, o
milenismo dispensacionalista, ele crê que primeiro, haverá o arrebatamento. Vamos supor que nós estamos aqui na igreja e vamos supor que você seja um crente 100%. Então Jesus voltará de forma secreta. Este arrebatamento não será visível e nem audível. As pessoas não verão Cristo nas nuvens. Segundo essa escola escatológica, será um rapto, um arrebatamento secreto. Nós estamos aqui, se você está firme com Cristo, você será arrebatado. E neste momento que você estiver nas bodas do Cordeiro no céu com Cristo, durante 3 anos e meio aqui na terra, Deus estará congregando Israel, porque para o pré-milenismo dispensacionalista, Deus ele tem 2 povos, Israel. Então Deus não abandonou Israel e eles, então, dentro desse período que a igreja estiver com Cristo nos céus, Deus estará aqui na terra congregando a Israel para que ele se volte para ele. E depois desses 3 anos e meio, então se levantará uma grande perseguição contra a vida dos judeus que tiverem se convertido e daqueles crentes mornos que não estavam 100% e não subiram e ficaram aqui. Então eles também estarão enfrentando esta grande perseguição. E depois desses 3 anos e meio restantes, Jesus volta e ele implanta o seu reino milenário aqui nessa terra. E esse reino milenário vai ser uma coisa um tanto estranha dentro do pré-milenismo dispensacionalista. Porque pensa você está aqui agora comigo, e de repente você é arrebatado, você é levado para os céus. A Bíblia fala que carne e sangue não podem entrar no céu. Nós receberemos um corpo transformado, não é isto? Então você que foi arrebatado, você estará com um corpo transformado. Só que depois destes 7 anos, Jesus, ele retornará a este mundo para implantar o reino milenário nessa terra. Então nós vamos ter lá em Jerusalém um povo que tem o seu corpo transformado, vivendo e convivendo com pessoas como eu e você, que talvez não estava 100% firmes e que não foi arrebatada. E esse sistema, para mim, ele é um pouco complicado, porque nós pregamos a salvação pela graça. Nós acreditamos que nós somos salvos, não é pelos nossos méritos, não é porque eu sou melhor do que você, e não é porque você é melhor do que eu, não é porque nós que estamos aqui somos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Nós somos salvos por graça. Deus, ele nos amou e ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, mesmo sabendo quem somos. Deus, ele não foi movido por nenhum tipo de sentimento ou algo que ele viu em mim e em você, que o moveu a desejar nos amar. Não foi porque ele falou, nossa, o Marinaldo ele vai ser tão bom, o Marinaldo ele vai ser perfeito, ele não vai pecar, ele não vai ter nenhum tipo de defeito, então ele merece ser salvo por mim, eu vou enviar o meu filho a este mundo para salvá-lo. Não foi isso, muito pelo contrário. Se Deus ele olhou para mim, a única coisa que Deus viu em mim foi uma pessoa falha, uma pessoa imperfeita, que mesmo depois de Cristo estar na minha vida, eu ainda continuo sendo falho. Muitas vezes posso não pecar em fazer coisas ruins, mas a palavra de Deus diz que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Então talvez você possa pôr no teu coração, mas eu sou melhor do que a pessoa que está lá fora, ou eu sou melhor do que a pessoa que mora comigo dentro da minha casa, ou você pode se julgar ser uma pessoa 100% que neste momento você está perfeito, para que se Jesus voltasse você ser arrebatado, ao ponto que você olha para outras pessoas e talvez diz, essa pessoa fica, se Jesus voltar ela fica, porque às vezes você se considera perfeito, mas a Bíblia diz que nós pecamos, não é só quando a gente faz alguma coisa ruim, a gente também peca quando deixa de fazer o bem, e nós sabemos que devemos amar o nosso próximo. A Bíblia diz que há uma grande comissão sobre a mim e sobre a tua vida, de irmos, levarmos o Evangelho
a toda criatura. E quantas pessoas estão ao nosso redor indo para o inferno, e muitas vezes a gente tem estado com os nossos braços cruzados. E aí eu te pergunto, nesta noite, se você é um pré-milenista dispensacionalista que acredita no arrebatamento secreto da igreja, que se de repente você pode ser levado e um grupo vai ser deixado aqui, qual é a porcentagem de perfeição que é necessária para que você suba e não fique? Eu digo a você, se for 50%, talvez eu vou ficar, porque eu acho que eu não estou com essa porcentagem diante dos olhos de Deus para merecer subir. Se eu talvez disser para você então é 20%, talvez eu ainda fique. Se eu disser 10%, talvez eu ainda fique. Eu só vou ser arrebatado dentro desta visão se a salvação for por graça, for por misericórdia. Se Deus olhar para mim e Ele disser assim: meu filho, mesmo sem você merecer, é pela graça, é pelos méritos de Cristo que está na tua vida, que você vai subir. Então, dentro do pré-milenismo dispensacionalista, se eles acreditassem no seguinte: olha, todo aquele que tem um compromisso sincero e verdadeiro com Jesus, todo aquele que já reconhece Cristo como Senhor da sua vida, já experimentou a graça, já nasceu de novo, já é uma nova criatura em Cristo Jesus, com o arrebatamento todos vão ir, porque é graça e não mérito. Aí era uma questão a se pensar, mas não, eles não dizem assim: você vai ser salvo, ou você vai ser arrebatado, dependendo do grau de santidade, de firmeza que você estiver. Então eu acredito que toda a igreja vai ficar, se tiver realmente um arrebatamento secreto. Então, dentro dessas escolas escatológicas, a mais complicada, a meu ver, é o pré-milenismo dispensacionalista, por ensinar que há um arrebatamento secreto, onde algumas pessoas dentro do corpo de Cristo serão arrebatadas por causa do seu grau de merecimento e de perfeição. Em segundo lugar, porque acreditam que Deus tem dois povos, e nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que, conforme a palavra de Deus diz, em Cristo é derrubada a parede de separação. Já não há mais grego e gentil, não há mais judeu, todos nós somos um em Cristo, e Deus hoje tem um povo, e o seu povo é a igreja. Então, se você é judeu e você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte do povo de Deus. Se você é gentil e aceitou a Cristo como Senhor da tua vida, você faz parte do povo de Deus. É este o povo de Deus. E temos também o pós-milenismo. Essa escola ensina um crescimento numérico e espiritual da igreja até chegar ao ponto ideal preconizado por Deus, quando se implantará o reino milenário do Messias, cujo término se dará com a ressurreição geral, juízo final e reinado eterno de Cristo. A igreja, dizem os pós-milenistas, pela pregação do evangelho promoverá a conversão das nações e a consequente paz milenária no mundo. O reino milenário será implantado paulatinamente pela pregação universal do evangelho e pelo crescimento e santificação da igreja. Então veja agora o que esta outra escola escatológica ela ensina. Ela ensina que o reinado milenário de Cristo, ele será implantado nessa terra de forma paulatina. E como isso se dará? Através da igreja pregando o evangelho, ao ponto que eles acreditam que o mundo inteiro vai ouvir o evangelho e vão se render ao evangelho, e vai chegar um momento de
paz, um momento conforme é predito lá em Isaías, né, que haverá uma paz tão grande, porque o mundo, né, a pregação do Evangelho trará santificação, trará mudança na vida das pessoas, e com isso, né, vai ser um mundo totalmente transformado. Só que pelo que as Escrituras dizem, será que nós podemos esperar que as coisas daqui para frente vai melhorar? Pelo que nós percebemos, a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará no coração de quase todos. Pelo que nós temos visto, e outra coisa, há pouco tempo eu estava lá em casa lendo uma revista Veja, e na reportagem estava escrito assim: Rio de Janeiro, a nação evangélica. Por quê? Houve uma marcha para Jesus dentro do Rio de Janeiro, onde em relação à porcentagem da população, os que estavam ali naquela marcha para Jesus se dizendo ser evangélico, era quase a cidade inteira. Então, dentro da reportagem da Veja, dizia o seguinte, que a cidade do Rio de Janeiro era a nação evangélica. Então vamos supor que de fato aquela multidão de pessoas convertidas a Cristo no Rio de Janeiro, o fato deles terem Cristo no coração, de terem se convertido verdadeiramente, isto fez com que eles deixassem de ser limitados, pecadores e falhos, ao ponto de realmente lá no Rio de Janeiro estar se vivendo uma maravilha, de não haver violência, de não haver desigualdade, de não haver maldade dentro daquela cidade. Então imaginemos que realmente, né, dentro da visão pós-milenista que prega e que ensina que o reinado milenar de Cristo vai se dar pela pregação do Evangelho, de forma que o mundo inteiro vai se converter e as pessoas vão se tornar tão santas ao ponto de se tornar um lugar maravilhoso de se viver neste mundo. Só de olhar para o Rio de Janeiro nós já percebemos que está meio difícil. Talvez, se nós olhar para dentro da nossa igreja, nós vamos perceber isso. Por quê? A igreja é lugar de quem? Os crentes, aqueles que foram chamados por Jesus. São que tipo de pessoas? Na minha Bíblia, talvez não na tua, mas na minha Bíblia tem um versículo que é assim, que Jesus, ele não veio chamar pecadores. Jesus, ele veio chamar os santos, os justos, os perfeitos, aqueles que não precisam de nada para mudar de vida. Eles podem continuar no exato modo que estão. É isso que está escrito na tua Bíblia também? Na tua Bíblia está escrito o quê? Que ele não veio chamar justos, ele veio chamar a mim e a você. Sou eu e você, somos nós que compomos a igreja de Cristo. Somos nós a noiva do Cordeiro, que um dia ele vai vir buscar. Mas é ele que tem nos adornado, é ele que tem nos purificado, é ele que tem realmente tirado de nós as nossas imperfeições, os nossos pecados. Mas só seremos perfeitos quando? Só quando Cristo nos levar para morar com Ele no céu. Então, enquanto estivermos dentro desta terra, enquanto estivermos dentro desse mundo, por mais que o Espírito Santo de Deus já habite o meu e o teu coração, nós ainda somos imperfeitos, somos falhos, e muitas vezes escutamos aquela palavra, e diz que é crente, não é isso? E diz que é crente. Talvez você possa até carregar no teu coração o sentimento de querer escolher as pessoas para quem você prega o Evangelho, para quem você chama para a igreja, porque dentro do teu coração talvez você pense da seguinte forma: olha, crente para frequentar a minha igreja tem que ser perfeito, então não presta.
Se você for pregar o evangelho para uma pessoa que você considera ser justa, perfeita, ela não serve para a igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele disse: eu não vim chamar a justos, eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Eu vim chamar pessoas que se consideram falhas, limitadas, pecadoras, para que eu possa as transformar e fazer delas novas criaturas. E eu louvo a Deus, porque foi isso que Ele fez da minha vida. Eu, antes de conhecer a Cristo, estava vivendo em São Paulo, com meus 11 anos, já era dependente do crack, da maconha, da bebida, estava destruindo minha vida, destruindo minha família, nem meus familiares confiavam em mim, ninguém queria estar perto de mim, porque além de estar me destruindo, eu ainda levava a destruição para a vida de outras pessoas. E ainda assim, esse Deus gracioso e misericordioso olhou para mim e diz: Marinaldo, eu te amo. Marinaldo, eu quero que você componha a minha igreja. Eu quero que você seja um dos meus filhos, um daqueles que se chama pelo meu nome nessa terra. E Ele me chamou. E não foi a minha justiça que mudou a minha vida, mas é este amor que tem me constrangido a cada dia, ao saber que há um Deus tão glorioso, que mesmo sabendo quem eu era, esse Deus deixou todo o esplendor de glória nos céus, veio a essa terra, se fez homem na pessoa de Cristo Jesus, para morrer no meu lugar, para morrer por mim. Então, quando eu considero este amor, quando eu considero o que esse Deus fez por mim, a única coisa que me resta é realmente ser constrangido a querer viver uma vida diferente, viver uma vida de santidade, viver uma vida de amor ao próximo, porque eu não merecia ser amado e Ele me amou. Então eu não tenho que ficar procurando quem merece, quem não merece, eu tenho que amar. Eu tenho que levar realmente aquilo que Ele espera de mim aos outros. Então a escola escatológica pós-milenista, ela acredita dessa forma, e eu não consigo enxergar o que eles acreditam, que a pregação do evangelho, a conversão das pessoas vai fazer com que este mundo se torne realmente um lugar glorioso, onde o milênio será implantado. Eu acredito que nós somente seremos perfeitos ao ponto de realmente não pecarmos, não sermos pessoas defeituosas, que muitas vezes fecha os olhos para o nosso irmão que está do lado. Muitas vezes sabemos que a pessoa do nosso lado está precisando da nossa ajuda, e a gente muitas vezes não estende a mão, muitas vezes fingimos uma coisa que não somos. Eu acredito que nós só seremos realmente totalmente santos e transformados na glória, quando nós estivermos com Deus nos céus. E Cadu, pelo amor de Deus, você me dá um toque aí, viu? Não, pastor, já falou demais. E a quarta e última escola principal escatológica que eu gostaria de dizer para os irmãos é o amilenismo, que ensina que o milênio está em curso. Começou com a ressurreição, exaltação e entronação de Cristo à destra do Pai. Terminará com a segunda vinda do Cordeiro. Então, dentro de todas as escolas escatológicas que eu acabei de apresentar para vocês, o pré-milenismo dispensacionalista, tribulacionista, o pós-milenista e o amilenismo, eu adoto como sistema escatológico que é mais tranquilo de acreditar, de ensinar e de apresentar biblicamente. Eu adoto o amilenismo. Talvez nessa noite você esteja aqui e você foi realmente influenciado por pastores, talvez dentro da denominação que você está, pelo pré-milenismo, e eu te respeito, e nós não vamos discutir de forma alguma, mas nessa noite eu gostaria então de apenas trazer para você uma visão diferente de olhar para as questões a respeito do fim. Então, em terceiro lugar, o que é o milênio na visão amilenista? Nós vamos ver aqui
o seguinte, que a palavra amilenismo, ele significa literalmente nenhum milênio. E nós vamos ver que a conversa que nós vamos ter aqui vai estar muito voltada para o milênio, porque o milênio é uma doutrina bíblica, um ensinamento bíblico que fala a respeito de um período onde Cristo estará reinando. E nós vamos perceber o seguinte, que dentro do pré-milenismo e dentro do pré-milenismo dispensacionalista, o milênio é algo para o futuro. Então, se o milênio é algo para o futuro, Cristo, ele passa a reinar lá na frente, quando o milênio for implantado. E dentro do amilenismo, nós acreditamos em um milênio em curso. Por que em curso? Porque ele começa com a primeira vinda de Cristo e tem o seu término com a segunda vinda de Cristo. Então o que nós vamos ver em primeiro lugar é que a palavra amilenismo, ela significa literalmente nenhum milênio. Mas essa palavra, ela foi cunhada pela primeira vez pelos opositores do amilenismo para tentar dizer que os amilenistas, eles não acreditam em um milênio. Vocês não acreditam que realmente exista um milênio. Então vocês são amilenistas. Vocês não defendem a existência de um milênio. Mas eu gostaria de dizer que o amilenismo, ele não defende a existência de um milênio literal e futuro. O milênio dentro do amilenismo, ele não é literal. A Bíblia, nós vamos ver que em muitos momentos a Bíblia fala que um dia é como? Um dia é como? 1000 anos é como? Um dia. Então nós vamos perceber que dentro do amilenismo nós cremos que o milênio ele é unicamente simbólico, né? E ele não é também futuro, ele já está em curso, porque nós acreditamos que o milênio é um espaço de tempo que vai da primeira vinda de Cristo, né? Ele toma realmente ali com a morte, ressurreição e exaltação de Cristo no céu, onde ele é entronizado, ali Cristo, ele já passa a reinar. Cristo, ele já está reinando. Então, o que é o pré-milenismo? Em primeiro lugar, um período simbólico, um período que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda. Um reinado presente. Por que é um reinado presente? Cristo não vai passar a reinar lá na frente. Nós cremos que Cristo já está reinando agora. E nós temos aqui alguns textos que eu poderia apresentar para vocês, né? Quando Mateus, ele começa o seu evangelho, alguns magos do Oriente que são ali tocados, né, por Deus, nós não sabemos como, a Bíblia não fala, mas de alguma forma Deus revelou àqueles magos que uma estrela os guiaria até quem? O rei Herodes. Até quem? O rei dos judeus. Quando aqueles magos chegam a Jerusalém, eles então procuram saber o seguinte: onde é nascido o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. Então Jesus já nasceu como rei, adorado por alguns e odiado por outros, tanto que lá do Oriente vieram alguns para honrá-lo com ouro, incenso e mirra, e mesmo ali onde ele nasceu já haviam aqueles que o perseguiam e que queriam matá-lo, mas ele já nasceu como rei. Aqui também Jesus, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E João, quando João ele recebe a visão do Apocalipse, ele olha para o Cristo e ele diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Qual que era esse nome que estava escrito no manto de Cristo e em sua coxa?
Nossa, com esse tanto de meninos aqui, eu falar que tinha alguma coisa escrito na coxa de Cristo, ele, Cristo tinha tatuagem? Mas aqui diz que no manto do Senhor Jesus e em sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui também nós vemos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E depois diz assim: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o que eu gostaria que nós pudéssemos nessa noite, colocar dentro do nosso coração a respeito desse período milenar, dentro do amilenismo, é que nós defendemos ser um reinado simbólico, um período, melhor dizendo, simbólico, que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda. Nós acreditamos ser um reinado presente, que Cristo não vai passar a reinar lá na frente, que Ele já está reinando, e Ele reina sobre quem? Cristo, Ele reina nos céus, sobre a sua igreja triunfante. Quem é a igreja triunfante? São aqueles nossos irmãos em Cristo que talvez um dia você conviveu com ele dentro da tua igreja e que hoje eles já não estão mais aqui porque eles foram recolhidos. Lá na nossa igreja, nós estamos assim: Deus, nós temos umas joias tão raras que não podia ser recolhida. Nós gostaríamos tanto que permanecessem com a gente aqui nessa terra, porque infelizmente nós temos visto que os crentes do passado, aqueles mais idosos, tinham um compromisso tão grande com a igreja, de oração, de fidelidade no dízimo e nas ofertas. Eram pessoas idosas que sustentaram a igreja, que a igreja caminhou tão bem em sua época. Só que hoje, infelizmente, para minha vergonha, a gente fala que nós estamos com os crentes que não têm fidelidade. Hoje a igreja talvez muitas vezes tem que funcionar sem luz, sem água. Pôr uma placa no banheiro: não pode entrar no banheiro porque não tem água para dar descarga. A conta de água está cortada por falta de recursos para pagar a água. Nós precisamos hoje cultuar a Deus com as luzes desligadas, porque muitas igrejas estão sem recurso para poder pagar a sua conta de luz, porque os crentes de hoje não têm tido fidelidade com Deus. E nós temos ainda dentro das nossas igrejas alguns velhinhos que são daquele tempo lá de trás, que o prazer deles era estar na igreja. Podia estar chovendo, podia estar sol, podia estar do jeito que for, que eles vinham. Tinha 15 filhos, vinha um agarrado na perna, outro agarrado no colo, e vinha para a igreja. Só que não morava vizinho da igreja, morava lá na roça, e saía da roça, e batia pé de lá, e vinha para a igreja. E estava aqui na casa do Senhor servindo. Só que hoje muitas vezes nós temos percebido essa falta de compromisso e amor para com a obra do Senhor. Então, o reinado de Cristo, dentro desse pré-milenismo, dentro do amilenismo, ele é um período simbólico, é um reino presente. E aqui eu coloquei também a respeito que este reinado, ele é executado sobre um único povo. Cristo reina sobre sua igreja. Nós, dentro do pré-milenismo dispensacionalista, nós fomos ensinados que Deus tem compromisso com dois povos: Israel e a igreja, que como com um problema que teve de percurso, incluiu a igreja dentro do seu povo. Mas não, Deus, ele tem um único povo, e esse único povo é a igreja. Aqui diz igreja, Israel e Israel formam um único povo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação. E o texto continua: então dos dois, dos gentios e dos judeus,
Deus fez um só povo, que é a igreja. Se os judeus, e nós percebemos que a igreja, inicialmente ela foi formada por quem? Por gregos? Por romanos? Inicialmente a igreja foi formada por judeus. Jesus não veio em Israel, não foi para os judeus que ali Cristo foi chamando de um por um e eles foram se convertendo. Então inicialmente as primeiras pessoas que compuseram a igreja de Cristo foram os judeus. Então quando os judeus eles olham para Cristo e reconhecem nele o rei de suas vidas, o Salvador, a esperança de Israel, e se convertem a Cristo, eles se tornam o povo de Deus, como aconteceu no princípio. E quando os gentios, que sou eu e você, ouve o evangelho, o mesmo evangelho que foi anunciado aos judeus, e reconhecemos em Cristo o Senhor das nossas vidas, nós também passamos a ser o povo de Deus. Então nós também fazemos parte da igreja. A igreja, ela é raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então eu gostaria que nós só colocasse na nossa mente, nesse primeiro momento, a respeito deste milênio dentro do amilenismo, que nós entendemos isto. É um período simbólico que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda. É um período onde Cristo está presente, reinando, em primeiro lugar, sobre a sua igreja triunfante lá no céu, e também sobre a sua igreja militante aqui na terra, que sou eu e você, que estamos na nossa labuta, que estamos na nossa angústia, lutando e vivendo a vida cristã, mas Ele já reina sobre nossas vidas. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor. Então Ele reina agora, e nós não esperamos por um reinado lá no futuro. Ele já está reinando sobre minha vida agora, e eu espero que isso seja uma realidade em cada uma das nossas vidas. Olha, Jesus, a certeza que eu tenho é que o Senhor já é o Senhor e o Rei sobre a minha vida, agora, e não no futuro. E em quarto lugar, eu gostaria de apresentar para vocês os principais fatos que a Bíblia ensina sobre o milênio dentro do amilenismo. Então aqui, eu gostaria de, em primeiro lugar, mostrar para vocês nas palavras de Jesus. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele vai dividir o espaço de tempo entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda para juízo final, em dois tempos, que é o que nós entendemos pelo o milênio amilenista. E quais são esses dois tempos que Jesus divide esse tempo que nós então estamos colocando? Em primeiro lugar, ele fala sobre o princípio das dores. Ele vai falar, olha, os discípulos dele chegam para ele e dizem: Senhor, nós gostaríamos de saber do Senhor uma coisa. Fala para nós, quais são os sinais da sua vinda, de quando for ter a consumação dos séculos? E Jesus passa a dizer para eles: olha, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter um monte de coisa, o amor vai se esfriar, o evangelho vai ser pregado a todas as nações, E então Jesus vai falando de terremotos e de tantas coisas. E vocês têm visto isso acontecer? Até mesmo no nosso Brasil, que outrora nós nunca tínhamos ouvido falar a respeito de algumas coisas, hoje nós já temos ouvido falar. Mas Jesus, ele chega para eles e diz: olha, só que isto é apenas o princípio das dores, ainda não é um fim. Então Jesus, ele vai dividir esse período entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda para a consumação dos séculos em dois momentos.
primeiro momento, ele fala a respeito dos princípios das dores, onde nós já temos visto fome, maldade, nós temos visto um aumento crescente, da violência por todos os lados. Antigamente parece que violência era só em cidade grande, hoje até mesmo dentro das roças a gente tem visto pessoas fazendo barbaridades, e tudo isso nos mostra que Cristo está às portas, que são sinais de quando estivesse próximo a vinda do Senhor. Mas Jesus fala, isso ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. E aí ele vai falar de um outro momento, que também antecede a sua segunda vida, que é o quê? A grande tribulação. E aí nós acreditamos que esta grande tribulação, ela se dará por ocasião da manifestação pessoal do anticristo, da besta e do falso profeta, que será o que? O seu aliado. E nós enxergamos dentro tanto do anticristo quanto do falso profeta dois poderes. Serão duas pessoas, mas que exercerão dois poderes distintos. O anticristo, um poder político. Imagina o nosso país na mão de um governo onde nós sabemos que ele é contra Cristo. E nós entendemos que a besta, o falso profeta, é também um poder, mas agora um poder religioso. Agora tenta imaginar você vivendo dentro de um mundo onde tanto o poder religioso quanto o poder político está nas mãos do inimigo e lutando contra sua vida, porque dentro deste período, Jesus ainda não fala sobre arrebatamento, Jesus ainda não falou que antes da grande tribulação, igreja foi levada, que o povo de Deus deixou essa terra. E se você abrir 2 Tessalonicenses, se você pegar na tua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ali os crentes de Tessalônica, eles estavam achando, porque na cabeça deles, eles eram um tanto quanto pré-milenistas, dispensacionalistas, porque eles acreditavam o quê? Olha, nós estamos aqui vivendo num momento de luta, num momento de perseguição, o imperador está nos angustiando, está nos perseguindo, nós estamos passando por um momento angustiante. E aí eles pegam e dizem, eu acredito que Cristo voltou, Ele arrebatou sua igreja e nós ficamos. Então tenta imaginar, a igreja em Tessalônica, eles acreditavam em um arrebatamento secreto, e eles acreditavam que eles haviam ficado, que eles não estavam 100% firmes, dentro daquela porcentagem que é necessária para a pessoa ser levada, eles não se encontravam. Então eles pegam e dizem, nós ficamos, e Jesus já veio e já levou a sua igreja. E aí Paulo vai então esclarecer para eles, vai dizer, irmãos, quanto à nossa reunião com o Senhor nos ares, eu quero falar para vocês que isto não vai acontecer antes que primeiro se manifeste o iníquo, o anticristo, aquele que vai vir e vai querer tomar o lugar de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo está falando para aquela igreja que tem um entendimento errado, achando que realmente existe um arrebatamento antes da tribulação. E aqui Paulo está dizendo para eles, e eu não quero desanimar você, porque eu gostaria muito de que o pré-milenismo dispensacionalista fosse uma realidade. Para mim seria uma bênção. Já pensou? Vamos supor que o anticristo vai se manifestar semana que vem, e aí Deus vem e nos leva embora, para que a gente não veja a cara dele e não seja alvo de suas perseguições. Para mim seria uma bênção poder estar aqui falando para vocês, irmãos, louvado seja Deus, nós não vamos enfrentar as lutas e as perseguições do anticristo, porque nós seremos arrebatados antes. Mas o apóstolo Paulo, aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo está dizendo que isso não vai acontecer.
Ele está falando que a igreja não vai ser arrebatada sem que primeiro se manifeste o iníquo, o anticristo, aquele. E outra coisa, se a igreja, os cristãos fossem arrebatados, e como o pré-milenismo dispensacionalista ensina que o anticristo vai vir para perseguir judeu, você acha que ele deveria se chamar anticristo? Ele deveria se chamar o quê? Antijudeu, antissemita, anti qualquer coisa, mas não anticristo. Se ele é anticristo, ele vai vir para perseguir a Cristo. Então o anticristo, ele vem, e com a sua vinda se dá início à segunda parte dentro desse milênio. A primeira parte dentro do milênio, o princípio das dores, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Mas nós aguardamos o surgimento da segunda parte deste milênio, que é a grande tribulação que se dará com o surgimento pessoal de um homem chamado Anticristo. Alguém que vai vir para perseguir a igreja de Cristo, e ele vem com aliado, ele vem com o falso profeta. Então nós percebemos que nós deveremos hoje, olhar para dentro do nosso coração. Qual é a verdadeira intensidade do teu amor e do teu compromisso com Cristo? Eu vejo lá na palavra de Deus, que alguém chega para Jesus e fala assim: Senhor, vamos voltar para Jerusalém, porque Lázaro, a quem o Senhor ama, está enfermo. E Jesus se demora a ir. Por quê? Porque agora mesmo ele estava lá e as pessoas tentaram matá-lo, questionando a respeito se ele era o Cristo, o rei dos judeus. E quando ele diz que ele abertamente fala: sou eu. Então eles pegam em pedras querendo matar a Jesus, e Jesus se retira do meio daquele povo sem que eles façam mal para ele. Só que quando Jesus já está distante com seus discípulos, talvez os discípulos, quase que a gente morre. Eita, nós andar com Jesus não é fácil não, viu? Agora mesmo nós estávamos lá e quase que a gente morreu, quase que fomos mortos, porque ele disse abertamente que ele é o Messias, que ele é o Cristo. E quando eles estão distante, alguém chega e fala para Jesus o seguinte: olha, Lázaro, a quem você ama, está doente. E aí ele pega e fala para os discípulos: vamos voltar para lá. E aí Tomé, chamado Dídimo, chega para ele e diz: Senhor, mas agora mesmo queriam nos matar e vamos voltar para lá? E ele pega e diz: vamos nós também, para morrermos com ele. Se ele vai voltar para lá, nós vamos juntos, porque nós estamos dispostos a ir com Cristo até o fim. E eu pergunto a você, que tem levado sobre você o nome de cristão, você que um dia talvez levantou as suas mãos, aceitando a Cristo como Senhor da tua vida, você que frequenta essa igreja, você que frequenta qualquer outra igreja, você que talvez acredita que a igreja será arrebatada desse mundo antes da tribulação, mas hoje eu estou te dizendo e te mostrando dentro da palavra de Deus que o próprio apóstolo Paulo está dizendo que isto não vai acontecer sem que antes venha a grande perseguição e a grande tribulação que se levantará contra a igreja por ocasião do surgimento do anticristo. Até onde você está disposto a ir com Cristo? Você está disposto a ir com ele até o fim? Você está disposto a ir com ele até a morte, se assim for necessário? Então, nas palavras e nos ensinamentos de Jesus, o milênio amilenista, ele está separado nessas duas partes: princípio das dores e grande tribulação. Aqui eu coloquei, na visão recebida por Daniel. Eu acredito que Daniel, ele é uma das pessoas que mais falou sobre os acontecimentos do fim.
Foi um homem um profeta, que Deus revelou a ele grandes coisas concernentes à escatologia. E dentro da visão escatológica, dentro da visão recebida por Daniel, nós vamos perceber em Daniel capítulo 9, eu não sei se você está com a tua Bíblia aberta, mas Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, aqui fala sobre a 150ª semana de Daniel. Essa 150ª semana de Daniel, ela é descrita da seguinte forma, né? Segundo a visão dada por Deus a Daniel, 70 semanas estariam determinadas sobre o povo de Deus para a consumação de todas as coisas. Dentro dessa visão, Daniel, ele é ali tomado por Deus, e ele tem essa visão, onde Deus chega para ele e fala: Daniel, o negócio é o seguinte, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, e depois destas 70 semanas virá o fim. Tenta imaginar isso, Deus falando para ele que restam 70 semanas, e depois dessas 70 semanas virá o fim. E como é feita a contagem destas 70 semanas? Aqui diz, né, o texto lá no versículo 25 vai dizer assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Fica aqui então o que Daniel recebe nessa visão. Aqui ele fala que desde a saída para restaurar até ao ungido, 7 semanas e 62 semanas. Então não importa, muitos pré-milenistas, dispensacionalistas, eles pegam este texto de Daniel e eles começam a fazer umas matemáticas para saber, né, de que ordem para sair, né, Deus está dizendo. É do decreto de Ciro, quando os judeus estavam escravizados e eles voltaram para Jerusalém, é através do calendário solar, ou é através do calendário lunar que nós devemos fazer essa conta, e nenhuma das contas que são feitas bate. A única forma de se bater esta conta e fechar essa matemática é interpretando esse texto simbolicamente, que é a forma que nós fazemos. Nós compreendemos este texto, né, estas 70 semanas de Daniel, como sendo um texto simbólico também. E aqui está dizendo o seguinte, que desde a saída, não importa qual das saídas que foram, se foi, né, a que foi decretada por Ciro, não importa, desde a saída até o ungido, ele está falando 7 semanas mais 62, 7 semanas com 62 dá quanto? Só que, quantas semanas estão determinadas para a consumação de todas as coisas? 70. Deus disse através dessa visão a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E eu vou dizer para você, Daniel, que da saída para restaurar e até o ungido, 7 semanas mais 62. Então, para terminar e para consumar todas as coisas, quantas semanas fica faltando? Uma semana. Então, esta uma semana que resta para a consumação de todas as coisas, é a semana que no amilenismo nós a consideramos o milênio, que vai, como o texto diz aqui, a morte do ungido é o que daria início ao começo da última semana restante. Vê o que diz aí no versículo 26. Depois das 62 semanas será morto quem? Ungido. Desde a saída para restaurar até o ungido, 7 semanas e mais 62 semanas, 69 semanas. Só que depois das 62 semanas será morto o ungido. Está falando a respeito de quem? Quem é o ungido? Jesus. Jesus é o ungido. E com a morte de Cristo entra
a 150ª semana de Daniel. Então o que nós vemos aqui é que muitos anos antes de Jesus ter profetizado Mateus 24, falando de um período, dividido em 2 tempos, falando a respeito de um período conhecido como o princípio das dores, e um segundo período chamado Grande Tribulação, com a manifestação do anticristo e do falso profeta. Daniel lá atrás, centenas de anos atrás, ele recebe a mesma visão, e olha aqui o que diz: após a morte o povo de um príncipe que há de vir, que é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. Aqui ele está falando que depois da morte do ungido, os filhos de um príncipe que está por vir, nós estamos falando que dentro desse período milenar, dentro do amilenismo, vai surgir alguém, não vai? Não vai surgir o anticristo? E aqui está falando que logo depois da morte do ungido, os filhos de um príncipe que ainda está por vir, destruirá a cidade e o santuário. Depois da morte de Cristo, Jerusalém passou por alguma perseguição, por alguma destruição, onde o santuário foi destruído? Em que ano? Anos 70 da era cristã. Os filhos de um príncipe que há de vir, aqueles que são contra Cristo, aqueles que são contra Deus, perseguiram e oprimiram grandemente o povo de Deus, e destruíram sim o santuário, e foi um momento de grande dor na vida do povo de Deus. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ele fará grande aliança com muitos. Aqui está falando a respeito do anticristo, desse príncipe que está por vir. E ele fará firme aliança com muitos. E nós sabemos que neste período milenar, dentro do amilenismo que nós acreditamos e estamos vivendo, nós sabemos que, assim como João disse, que muito embora o anticristo pessoalmente ele não esteja aqui no mundo ainda, mas ele já opera. O anticristo, o espírito do anticristo já está operando no mundo? Com toda certeza. E ele já está selando aqueles que são dele? Sim. Nós, dentro de escatologia, nós falamos a respeito da marca da besta. E muitas vezes, até mesmo aqui em Machado, quando eu ainda estava pastoreando junto com o pastor Marcos, a segunda igreja, eu me lembro que um dia nós estávamos numa escola dominical e foi bem na época daquela gripe suína, aviária, elefantina, é tanto animal que tem gripe que eu já nem sei qual era a gripe, mas eu me lembro muito bem que numa escola dominical, onde as pessoas estavam se vacinando contra aquela gripe, na escola dominical alguns meninos falaram: não, a gente não pode tomar essa vacina, porque essa vacina é a marca da besta, quem se vacinar está se deixando marcar pela besta. E eu vou dizer para vocês, se nós estamos nesse período milenar, que embora simbólico, que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda, nós sabemos que o espírito do anticristo, ele já opera, e ele já está marcando aqueles que são dele. Só que nós muitas vezes ficamos esperando
o anticristo ou a marca da besta, aquela marquinha na testa, 666, ou então aquela marquinha da besta na mão, 666, um chip, vai ser um chip, né, que vai ser colocado nas mãos daqueles que vão ser marcados, fazendo uma aliança com o anticristo. Mas vocês sabiam que no Velho Testamento, o povo de Deus também era marcado? A Bíblia fala que os servos de Deus, eles levariam uma marca, a lei de Deus por frontal na sua testa, e a lei de Deus marcada na sua mão. Quem aqui já viu um judeu com os mandamentos da lei escrito na testa? Quem aqui já viu um judeu com a lei de Deus marcada na mão? Mas lá no Velho Testamento não diz que eles levariam a lei de Deus marcada por frontal na testa e nas mãos? Sabe o que significa a lei de Deus está marcada na testa? Sabe o que significa a marca da besta está marcada na testa? A testa fala do que a gente pensa, do que a gente acredita, da nossa fé. E eu digo para você, há muitas pessoas dentro da igreja com medo de um dia onde lhes forçarão colocar uma marca na testa. Mas às vezes, dentro da sua mente, dentro do seu coração, ele já está marcado com a marca da besta, porque ele não acredita em Jesus. Porque tudo que é falado dentro dessa igreja, nesse púlpito, entra por um lado e sai pelo outro. Ele diz, isso tudo para mim não passa de palhaçada, balela. Talvez aquilo que ele acredita já mostra que ele leva a marca da besta marcada na sua testa. A mão fala do quê? De obras. Então, às vezes a pessoa está aí esperando um dia em que lhe forçará colocar uma marca nas mãos, mas às vezes as suas obras, as suas atitudes já mostram que ele está marcado, que a aliança dele, que o compromisso dele é com o anticristo, não é com Deus. Da mesma forma, como você que está aqui hoje, o que mostra a marca de Deus na tua testa e nas tuas mãos é a tua fé. É quando alguém chega para conversar com você e você começa a falar, olha, eu tenho uma fé tão grande em Jesus Cristo, eu tenho um amor tão grande em Cristo, porque Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele me amou apesar de quem eu sou, e Ele veio a esse mundo, e Ele morreu por mim, e é só pela graça, é só por essa misericórdia que um dia eu vou morar no céu, e eu o amo de todo o coração, porque Ele é o meu Senhor e Rei. Marca na testa, marca de Deus, você está demonstrando com a tua fé que você é do Senhor. Quando você que está aqui, que foi batizado nessa igreja, que faz parte dessa igreja, ama o seu próximo, tem misericórdia das pessoas com quem você está convivendo. Quando você é uma pessoa que coloca no teu coração, eu vivo e eu existo para viver uma vida com propósito. A minha vida tem um propósito. Eu fui criado por Deus para viver para a glória do meu Deus. Então eu não vivo para agradar a homens, eu vivo para agradar a Deus. Quando eu estou lá no meu serviço, muito embora o meu patrão não esteja lá, eu vou fazer o melhor, porque o meu propósito é agradar a Deus. Agora, quando a pessoa, ela não traz a marca de Deus em suas mãos, enquanto o patrão está lá, ela é excelente, pontual, esforçada, mas quando o patrão sai, é um pica-fumo, como diz aí fora o termo, né? Então, meus irmãos, nós precisamos carregar em nós a marca de Deus na nossa testa e na nossa mão. E se você teme a marca da besta na tua testa e nas tuas mãos, observa aquilo que você crê, observa aquilo que você faz, e pede a Deus, Senhor, eu quero carregar sobre mim a marca do teu povo, daqueles que te amam e que se chamam pelo seu nome, amém? Então, aqui ainda, no versículo 27, diz o seguinte, como nós estamos falando, Cadu, pelo amor de Deus, olha aí, viu? Quanto tempo? Mais 10 minutinhos? Então vamos lá, né? Aqui diz, ele, o anticristo,
desenvolverá o seu governo de ira, perseguição e destruição dos eleitos, até que, olha o que diz aí o versículo 27, quem pode ler para mim o versículo 27, a parte B, de Daniel aí 9. Olha só, o anticristo, ele vai se manifestar. E sobre a asa das abominações, ele vai vir e vai trazer perseguição e dor sobre a igreja. Mas isso só vai acontecer até que aquilo que já está determinado sobre ele, caia sobre ele, que é a destruição que o nosso Deus vai trazer sobre a vida do anticristo, do falso profeta e de Satanás que está com ele, tá certo? Aqui na visão recebida por João, rapidinho gente, para nós terminar aqui, para podermos conversar um pouco e deixar o Cadu responder as perguntas de você. Então nós já falamos sobre o milênio na visão ensinada por Jesus, já falamos na visão recebida por Daniel, nós percebemos que também são dois tempos divididos, né, onde na primeira metade da semana, o anticristo fará aliança com muitos, mas na segunda metade da semana, ele se levantará com perseguição, com angústia e dor, mas até que o Senhor se manifeste contra ele, o destruindo. Na visão recebida por João, no Apocalipse 20, que é o único texto das Escrituras que fala explicitamente de um período escatológico de 1000 anos, né, que é o Apocalipse 20, de 1 a 7, mas conforme já mencionei, refere-se ao reinado de Cristo nos céus e na terra, e a partir de sua ressurreição, exaltação e entronização à destra do Pai. Então, dentro da visão recebida por João, o milênio de Apocalipse 20, ele vai apresentar algumas coisas. Em primeiro lugar, a detenção de Satanás por 1000 anos. Aqui João, quando ele recebe a visão do milênio, então ele vai falar sobre algumas coisas que vão acontecer no milênio. E agora é que vai entrar um pouquinho das polêmicas, quando a gente conversa sobre a escatologia na visão amilenista. Então, a primeira coisa é a detenção de Satanás por 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até completarem os 1000 anos. Então, na visão amilenista, Satanás, na vigência da igreja, reino de Cristo, está contido, sendo vencido, mas não destruído. Ou seja, se no milênio que é recebido por João, Satanás será preso, hoje como nós interpretamos isso? Nós dizemos que Satanás hoje ele está preso, mas ele está preso em que sentido? Ele está preso no sentido de não poder tentar as pessoas, armar ciladas contra as pessoas, angustiar e oprimir as pessoas? Não, ele está solto, e nós sabemos que nesse sentido ele está bem solto, porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, e nós olhando para o mundo que nós estamos vivendo, a gente realmente testifica quanta destruição ele tem causado. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para ficarmos fortes contra as ciladas de quem? Contra as ciladas do diabo. Então, nesse sentido de te perseguir, de armar ciladas contra a tua vida, de te oprimir, Satanás está solto. Mas Satanás ele está preso no sentido de não mais poder, impedir o avanço do evangelho como ele fazia outrora.
Hoje, nós acreditamos que dentro desse milênio, nós temos ali a visão que João recebe a respeito do cavalo branco. Eis que o cavalo branco com o seu cavaleiro, ele sai vitorioso e para vencer. Dentro do pré-milenismo, eles vão interpretar esse cavalo branco como o anticristo. Mas é muito estranho você falar do anticristo de um cavalo branco, porque dentro do simbolismo que há em Apocalipse, ele nunca é descrito dessa forma, né? Então nós vemos, né, a vitória do evangelho, né? Dentro desse período milenar, Satanás está preso no sentido de não poder impedir que o evangelho chegue até você, que você ouça, creia e o receba. Jesus, ele disse assim: como poderemos saquear a casa do valente? Falando a respeito de Satanás, porque os discípulos, eles saíram a pregar e muitas pessoas se converter, e ele diz que via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e aí Jesus fala: o que é necessário fazer para se saquear a casa do valente? É preciso prendê-lo. Então, se você não prender o valente, não tem como você saquear a casa do valente. Agora, se você o prender, você entra na casa dele e saqueia tudo o que ele tem. Jesus falando a respeito dessa ação de Satanás, que hoje nós só podemos tomar as almas que estão nas mãos dele, porque ele está contido. Ele não pode impedir o avanço do evangelho. Deu para entender essa parte? Quando você lê em Apocalipse que Satanás será preso, nós acreditamos que ele está preso, não no sentido, né? E outra coisa, como que vai prender Satanás com uma corrente? Né? É literal isso? Né? Pôr uma corrente no pé dele? Né? Satanás, ele é o quê? Uma pessoa física, como nós, com corpo, carne e osso? Ou ele é um espírito, como os demais demônios? Como pôr uma corrente no pé de um espírito? Mas nós cremos dentro do simbolismo de todas as alegorias do Apocalipse, que Satanás está preso no sentido de não mais poder enganar as nações. Outra coisa que ocorrerá, breve liberação de Satanás. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Satanás não se soltará, será solto por um ato da soberana decisão de Deus. Essa liberação, segundo o texto, tem 2 objetivos. Então, hoje, Satanás, ele está preso no sentido de não mais poder impedir que o evangelho avance, mas ele será solto. E ele será solto com 2 objetivos. Primeiro, permitir que se agreguem em torno do arqui-inimigo de Deus todos os seus servos, adoradores da besta, grandes e pequenos, arregimentados para a batalha final, contra o Cordeiro e sua igreja. E em segundo, a cabal derrota de semelhante exército unificado de todas as milícias do maligno, que teve a petulância de estabelecer o cerco da cidade de Deus, o acampamento dos santos. Marcharam então pela superfície da terra e saíram o acampamento dos santos, e cercaram o acampamento dos santos, né, a querida cidade, e desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então Satanás será solto por breve tempo para 2 coisas. Primeiro, para ele tentar seduzir as nações, para ele tentar trazer por lado dele o maior número possível de pessoas que queiram estar do seu lado. E em segundo lugar, para que Deus destrua definitivamente a
todos quantos com eles estiverem, e a ele mesmo e aos seus companheiros, que será o anticristo e o falso profeta, né? Condenação de Satanás e de seus líderes. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aqui eu gostaria de dizer para vocês, quando a gente ouve os pré-milenistas dispensacionalistas falando a respeito da destruição de Satanás, do anticristo e do falso profeta, eles dizem que vai ter uma batalha, uma guerra, que é conhecida como o Amargedon, não é isso? Então do lado do inimigo vai vir todos os demônios com todos os seguidores do diabo, e do outro lado vai vir, né, a igreja, o povo de Deus, para travar uma batalha. Mas a Bíblia diz que quando o anticristo, quando os inimigos de Deus estiverem empreendendo esta perseguição, esta angústia contra a vida da igreja, contra a vida dos eleitos de Deus, talvez nós não estaremos neste mundo, mas pense nos seus filhos, pense nos seus netos, pense nos seus bisnetos, pense naqueles que na tua família vão vir e talvez estarão aqui por ocasião do surgimento do anticristo. E quando eles estiverem dentro dessa angústia, sendo atormentados, sendo angustiados, com aquele sentimento de que não há quem possa fazer nada por eles, a gente assiste alguns vídeos, né, no YouTube, onde nesses países onde há perseguição, onde pastores, onde crentes, onde pessoas que levam sobre si o nome de Cristo são decapitados, são mortos, são queimados, e parece que não tem quem possa nos ajudar, né? Chegar e falar, e agora quem poderá me defender? E de repente eu, o Chapolin Colorado, né, aparecer para nos ajudar. Parece que no meio da perseguição, da angústia, parece que nós estamos ali abandonados, e os perseguidores, eles se sentem todo poderosos. Vocês veem a arrogância com que tratam aos crentes, vocês veem o ódio com que tratam os cristãos, unicamente pelo fato de levarem sobre eles o nome de Cristo. Mas a Bíblia diz que até que chegue aquele momento em que o nosso grande e eterno Deus tomará justiça e juízo contra a vida dos nossos perseguidores, e diz que ele os matará pelo sopro de sua boca. Vocês acham que vai ser uma guerra? Os inimigos que estarão perseguindo o povo de Deus, a igreja, de repente Jesus se manifesta e apenas com o sopro de sua boca os mata e os destrói. Vocês acham que é necessário haver uma guerra, uma batalha sangrenta, espada derramando sangue dos nossos inimigos para destruí-los? Ou que Jesus apenas diga, caia todos por terra? A Bíblia fala lá no Velho Testamento, que apenas um anjo passou no arraial dos assírios, lá quando eles perseguiam, né, através de Senaqueribe, o povo de Deus, e eles mataram 145 mil, se eu não me engano, lá dos seus inimigos. Então não será uma batalha justa por lado dos nossos inimigos, porque assim como hoje eles perseguem a igreja, oprimem arrogantemente, se sentindo todo poderosos, quando o nosso Deus e grande Senhor se manifestar, será feio para o lado deles e não haverá quem possa os defender. Aí eles poderão dizer, e agora quem nos defenderá? Pode aparecer o Chapolin, o Capitão América, o Homem de Ferro, não sei quem, todos serão destruídos pelo sopro da boca do nosso Deus. Então, para encerrar, eu só vou colocar aqui, sequência dos eventos que estão por acontecer. Primeiro, estamos no princípio das dores, primeira metade da última semana de Daniel.
aguardamos a grande tribulação, segunda metade da última semana de Daniel, com a manifestação do anticristo e da besta, o falso profeta. Seremos arrebatados. Só que este arrebatamento não será secreto. A Bíblia não fala a respeito de um arrebatamento secreto. A Bíblia fala de um arrebatamento onde todo olho o verá, até quantos foram transpassados. Então imagine que hoje nós estamos aqui vivendo nesse período de tribulação onde o nosso inimigo nos oprime. Quando ao ressoar da última trombeta, os mortos, a Bíblia diz que de forma alguma nós precederemos os que dormem, porque ao ressoar da última trombeta, primeiro os mortos, aqueles que estiverem já descansando com o Senhor, estes primeiros ressuscitarão, e depois nós, os vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e seremos recebidos com o Senhor nos ares. Aí virá o juízo final. Aí a Bíblia fala que 2 estarão juntos, no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão fazendo alguma coisa, um será tomado e outro deixado. Mas em que sentido que um será tomado e o outro será tomado? Ele ainda coloca o exemplo do dilúvio. Dentro do dilúvio, quando veio o dilúvio, um foi tomado e o outro deixado, ou seja, um foi salvo e o outro foi destruído. Vamos supor que Jesus volte agora, ressoa a última trombeta, todos os olhos o verão, será um arrebatamento audível, porque todos escutarão o estrondo da sua vinda. Então, vamos supor que aqui na igreja, todos nós estejamos aqui, todos nós somos salvos? Vocês acham que todos que frequentam uma igreja é salvo? Ah, mas é teu filho, você é crente, por que teu filho não é salvo? Mas é teu marido, por que o teu marido não é salvo? 2 estarão dentro de uma casa, às vezes um casal, um marido e uma esposa, um será salvo e o outro não será salvo. Um será tomado e o outro não será tomado. Um será colocado à esquerda e outro será colocado à esquerda. Muitos estarão trabalhando numa empresa, e com o arrebatamento, com o surgimento do nosso Senhor nos ares, seremos levados até a sua presença, e ali, uns serão colocados à sua esquerda, e outros à sua direita. Os que estiverem à sua direita, ele dirá: entrai, benditos do meu Pai, ao reino que lhes está preparado antes da fundação do mundo, porque vocês me conheceram, vocês me amaram, vocês me serviram. Mas os que estão à esquerda, para o fogo eterno, porque eu não lhes conheço. Então, quando vocês leem que um será tomado e o outro será deixado, vocês vão perceber que este texto, ele está depois que vem. Primeiro o texto fala sobre o princípio de dores, depois Jesus fala sobre a grande tribulação, onde o iníquo já está operando, as pessoas estão sendo angustiadas, e aí fala, e logo após a tribulação daqueles tempos, o sol se escurecerá, e o Senhor aparecerá nos ares para buscar a sua igreja. E aí ele diz, um estará no campo, 2 estarão no campo, um tomado e outro deixado. Já não é mais arrebatamento secreto. Ele já veio sobre as nuvens, todos estão vindo, e ele está separando uns dos outros para receberem o galardão pelo que fizeram aqui na terra. Aqueles que foram salvos, os eleitos de Deus para a vida eterna, e aqueles que rejeitaram a Cristo para o destino eterno. Então, estamos no princípio das dores, aguardamos a grande tribulação, seremos arrebatados, logo após o arrebatamento, o juízo final, e logo após o juízo final, novo céu e nova terra, estado eterno, para aqueles que são de Cristo. Bem? A palavra está com Cadu.